Olá e bem-vindos. Já alguma vez pensaram por que é que algumas pessoas passam por doenças ou dificuldades que parecem não ter explicação nenhuma nesta vida? Pois bem, hoje vamos mergulhar na perspectiva espírita, que nos diz que a nossa saúde de hoje pode estar ligada, e muito, às ações de vidas passadas. Vamos tentar perceber como é que o nosso ontem molda o nosso hoje. E tudo começa com esta pergunta, não é? Uma pergunta que toda a gente já fez. Por que é que sofremos? Por que existem aflições, doenças, limitações? A humanidade sempre procurou respostas, e a visão que vamos explorar aqui sugere que a chave não está só nesta vida, mas numa jornada muito, muito mais longa. E aqui está a ideia central, o ponto de partida. Quando uma aflição nos parece, inexplicável, com base no que fizemos agora, a sua origem pode muito bem estar numa vida anterior. Isto convida-nos a olhar para a nossa existência não como um capítulo único, mas como uma história que continua. Então, para organizarmos as ideias, vamos seguir este caminho. Primeiro, vamos perceber a causa das aflições à luz da lei de causa e efeito. Depois, vamos ver como a nossa profissão e a nossa família podem ser campos de reparação. A seguir, falamos da cura que vem de dentro, a reforma íntima. E, para terminar, um roteiro prático para aplicar tudo isto. Ok, vamos começar pelo pilar que sustenta toda esta visão, a famosa lei de causa e efeito. Podemos pensar nela como uma espécie de lei da natureza espiritual, um princípio de justiça que rege as nossas vidas de forma invisível, mas constante. A ideia, no fundo, é simples. Nada acontece por acaso. Cada doença ou dificuldade é um efeito que tem uma causa específica. A reencarnação entra aqui como o palco onde esta lei atua ao longo de várias vidas, garantindo que temos sempre a oportunidade de aprender e, claro, de reparar o que for preciso. E é aqui que a teoria se torna muito prática. Vejam só estas ligações. São surpreendentes. Ódios e vinganças do passado podem manifestar-se hoje como impedimentos cerebrais. O abuso de álcool ou outras substâncias numa vida pode levar a paralisias noutra. A maldicença, o falar mal dos outros, pode voltar como dificuldades na fala ou na audição. É a lei em ação de uma forma incrivelmente concreta. Esta imagem da balança diz tudo, não é? A justiça pode não ser imediata, mas é certa. O sofrimento aqui não é visto como um castigo divino, mas sim como a consequência natural das nossas próprias ações. É uma oportunidade para reequilibrarmos a nossa própria balança espiritual. E agora um pormenor muito curioso. Nem sempre é uma imposição. Muitas vezes é o próprio espírito que, sabendo das suas fraquezas, pode escolher passar por certas dificuldades antes de nascer. Uma limitação física pode funcionar como um travão, uma proteção, para não cairmos nos mesmos erros e nos focarmos naquilo que realmente importa, a nossa evolução. Certo. Então, se o passado cria as condições do presente, como é que podemos ativamente reparar esses erros? A resposta, segundo esta visão, está em dois campos que todos conhecemos muito bem: o nosso trabalho e a nossa família. Este quadro é absolutamente fascinante. A nossa profissão pode ser um campo de resgate direto. Antigos tiranos podem voltar como administradores para aprenderem a servir. Guerreiros podem ser mecânicos, aprendendo a construir em vez de destruir. Políticos que prejudicaram o povo podem reencarnar como comerciantes, servindo diretamente a comunidade que antes lesaram. Dá que pensar, não dá? Para além do trabalho, o lar, a nossa casa, é visto como o principal palco para a nossa evolução. É ali, na dinâmica familiar, que surgem as maiores oportunidades de reajuste e de cura, porque é onde os laços são mais intensos e as lições mais profundas. É que as nossas famílias raramente são formadas por acaso. Estes laços são, muitas vezes, reencontros kármicos. Aquele familiar com quem temos mais dificuldade pode ser exatamente a alma com quem precisamos de fazer as pazes. O lar transforma-se assim numa espécie de laboratório para a reconciliação. Mas atenção, não se trata apenas de resolver conflitos. A reencarnação também serve para fortalecer os laços de amor. Reencontramos aqueles de quem gostamos para continuarmos a jornada juntos, para nos apoiarmos uns aos outros no caminho do progresso. Muito bem, já vimos as causas e os campos de reparação. Vamos agora focar-nos na solução. Como é que podemos, na prática, promover a nossa própria cura? A resposta começa de dentro para fora, através do que se costuma chamar reforma íntima. Parem um segundo para pensar no poder desta frase. A nossa mente tem mais poder para criar doenças do que qualquer bactéria. Isto vira completamente o avesso à nossa ideia de saúde, não é? Sugere que a origem de muitos dos nossos males é, na verdade, interna. São os nossos pensamentos e as nossas emoções.
Sendo assim, a cura não é um processo passivo de aguentar e esperar que passe. Não. É um trabalho ativo de autotransformação. É a nossa vontade firme de nos corrigirmos, de sermos pessoas melhores, que têm o poder de reescrever o nosso destino espiritual e, por consequência, o nosso estado físico. Mas como é que isto funciona exatamente? Bem, imaginem que o pensamento é uma energia, uma vibração. Cada vez que pensamos, emitimos uma frequência que atrai energias semelhantes. Se os nossos pensamentos são negativos, atraímos influências negativas, criando desequilíbrios que podem levar a problemas sérios, como os processos de obsessão espiritual. E aqui temos alguns dos principais geradores de doença a nível mental: a cólera, o ressentimento, a calúnia, a revolta. Todos estes estados de espírito criam um campo vibratório negativo à nossa volta, e é esse campo que abre a porta a desarmonias que mais tarde se podem manifestar no nosso corpo. Tendo isto tudo em conta, a pergunta é: como é que pomos esta teoria em prática no nosso dia-a-dia? É disso que trata esta última parte. Vamos ver um roteiro claro e prático para a nossa cura interior. Então, vamos lá. O caminho começa com a autoobservação honesta, olhar para dentro e identificar as nossas tendências menos boas. Depois, a vigilância mental, apanhar os pensamentos negativos e transformá-los. O terceiro passo, crucial, é o perdão, que nos liberta do peso da mágoa. O quarto, a ação no bem, ajudar os outros. E, por fim, fortalecer a alma através da oração e do estudo para nos sintonizarmos com energias mais elevadas. Esta frase resume tudo na perfeição. A cura, a libertação, a redenção. Nada disto vem de fora. É um processo que começa e acontece dentro de cada um de nós, através do nosso esforço consciente para sermos melhores. E terminamos com esta pergunta, para ficar a ecoar. Se as nossas ações do passado criaram o nosso presente, então, o que estamos a realizar hoje está, neste preciso momento, a criar o nosso futuro. Somos os arquitetos do nosso destino. A questão é, o que é que estamos a construir? Toda esta análise que fizemos foi baseada na palestra Deficiências na Ótica Espírita, apresentada por Cândida Vieira. Muito obrigado por nos ter acompanhado nesta reflexão.